Olá pessoal, vamos aqui para mais exemplos de exercícios básicos de física, ok? Nesse modelo eu já tenho aqui um gráfico já montado, uma questão bem comum de cair em prova, tá? Pessoal do IF aí fica bem atento, do Enseja, tá bom? É um gráfico que eu já tenho montado e eu tenho que fazer uma leitura desse gráfico para conseguir responder aí as questões, tá? Então nesse exemplo nós temos o seguinte: o diagrama a seguir apresenta a relação entre espaço ocupado por um móvel e o tempo. Então, aqui é o espaço ocupado por um móvel em um determinado tempo, certo? Eu já observo que a reta está subindo, né? Olhando ela da esquerda para a direita, ela está subindo. Então, eu já sei que o movimento é progressivo. Aonde a reta começa aqui é onde tem a posição inicial do móvel, certo? Então vamos lá, de acordo com o gráfico, determine a posição inicial e a velocidade do móvel. Posição inicial é da onde a reta sai do menos 23 e é a reta do metros. Então, posição inicial é sempre onde a reta começa, menos 23 metros, certo? Pediu aqui também a velocidade. A velocidade ela não está explícita aqui, então eu devo calcular a velocidade. Como que eu faço o cálculo de velocidade? Velocidade é sempre ΔS dividido pelo ΔT. Quem que é o ΔS? A diferença aqui, olha, de posições. Ou seja, do menos 23 até o 25, quantos metros eu tenho? Bom, aqui eu tenho 0, né? Então, daqui até aqui eu tenho 23 e do 0 até o 25 eu tenho mais 25. Então, eu tenho 23 para chegar no 0, com mais 25, então eu tenho 48 metros, dividido pelo tempo. O tempo foi de 0 até 8 segundos, então o tempo, 8 segundos. Então eu divido 48 para 8, a minha velocidade vai ser 6 metros por segundo, porque 6 vezes 8 vai dar 48. Então, velocidade, 6 metros por segundo, ok? Qual é a função horária do espaço? Função horária está pedindo a fórmula. S é igual, primeiro vem o valor de S0, que é menos 23. Depois vem a velocidade, que é o 6. Então, mais 6. Aí eu repito a letra T. Então, aqui eu montei a minha função horária dos espaços, certo? Aí está perguntando, qual a posição do móvel no instante 13 segundos? Eu copio aqui a função horária, certo? E aí eu vou substituir o T pelo tempo de 13 segundos. Aqui é 13 segundos. Então, S é igual a menos 23 mais 6 vezes 13. Aqui tem que ter bastante cuidado, porque eu não vou fazer o menos 23 com o 6. Primeiro eu vou ter que fazer 6 vezes 13, tá? Então, vai ficar S é igual a menos 23 mais 6 vezes 13, que vai dar 78. Então, eu tenho que fazer 78 positivo com menos 23 negativo. Aí eu tenho que prestar atenção, porque sinais diferentes eu tenho que diminuir e repetir o sinal do número maior. Então, é 78 menos 23, que aí vai dar 55 metros. Ou seja, quando o tempo chegar aqui em 13 segundos, o móvel vai estar passando pela posição 55 metros, certo? Aí, pessoal, aqui nessa última questão, uma questão da PUC, tá bom? De São Paulo. Eu trouxe aqui o seguinte, é um gráfico que também representa posição versus tempo, posição e tempo, certo? Foi até uma questão que alguns alunos já fizeram aí em aula, mas é sempre importante recordar esse tipo de questão, ok? Então, esse gráfico refere-se a uma partícula que se desloca em movimento uniforme. E aí eu quero saber o seguinte, qual dessas funções aqui representa esse gráfico aqui? Então, vamos lá para a primeira dica. Olha só, a reta está começando no 20. Então, eu já sei que 20 é a minha posição inicial. Então, 20 é a minha posição inicial, ok? Então, eu já elimino aqui, olha, a letra D, como falso.
que não está mostrando 20 como posição inicial. Outra coisa importante, a reta está descendo, então o movimento é retrógrado, a velocidade é negativa. Em qual caso que eu tenho velocidade negativa? Somente no C e no E. Então aqui eu já coloco como falso também, ok? E aí, por último, eu tenho que achar o valor da minha velocidade. Aí eu coloquei aqui um lembrete aqui embaixo. Velocidade é sempre o quê? Deslocamento dividido pelo tempo. O deslocamento aqui está indo do 0 até o 20, então 20. O ΔT está indo do 0 até o 2, então 2. E aí eu vou dividir. 20 dividido para 2 vai dar 10 metros por segundo. Então, eu já sei que a minha velocidade tem que ser negativa e tem que ser 10. Então, a opção aqui é a letra C. Uma questão bem simples, depende apenas aí de uma boa observação, ok? Até a próxima!